Olá, meu nome é Célia Marques, aqui do canal Sempre Direta. Faz um tempo que eu tô sem gravar vídeo, mas recebi muitas histórias, relatos dos inscritos e como eu já tinha colocado na minha comunidade, eu decidi ler algumas cartas, né, que me enviaram e contar elas, né? São relatos muito emocionantes e vale muito a pena acompanhar. Se você quer que eu conte a sua história, deixa aí no e-mail que eu vou deixar na descrição e nós estaremos aí selecionando alguns, no caso, relatos para estar fazendo esse novo quadro aqui no canal. Então, o relato de hoje vai ser da Ana Cristina, vai ser assim que eu vou chamar ela. É lógico que é um nome fictício, né? E é um relato muito lindo, gente, que vale muito a pena conferir. Eu vou ler aqui para vocês a história dela. Sempre direta. Eu gosto muito dos seus vídeos, gosto muito do seu canal. Peraí. Gosto do canal. Conheci o seu canal por acaso. Um dia estava na internet e ele apareceu pra mim e assisti o primeiro vídeo e nunca mais parei de assistir até então. Infelizmente, faz tempo que você não posta vídeo e mesmo assim eu continuo assistindo alguns vídeos seu antigo e foi um desses vídeos que mudou a minha vida. Na verdade, você tem vários vídeos que falam do mesmo assunto e com isso me deu força e coragem para mudar a minha vida por completo. Desde pequena, no caso, eu sofro com problema de dente. E foi num desses vídeos seu que eu acabei tomando coragem para fazer essa mudança radical na minha vida. Quando eu era criança, meus dentes eram muito abertos, mas não me incomodava, porque naquela época a maioria das crianças tinha os dentes como o meu, acho que é isso. E não tinha esses tratamentos que a gente vê hoje. Dentista naquela época era mais para pessoas que tinham condições financeiras. Colocar um aparelho era só para quem tinha muito dinheiro na época. E era aqueles aparelhos que ia atrás do pescoço. Na minha época também eu via algumas crianças que tinha aquele aparelho, sabe? Que vinha, tipo, chamado freio de burro, né? Era só daquele aparelho mesmo que tinha naquela época. Pelo menos na minha cidade era um ou outro só. E realmente era só pessoas que tinham uma condições financeiras boa. Não era todo mundo que podia apanhar mesmo, não. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás, gente. É um bom tempo, né? Deixa eu ver aqui. Conheci o meu marido. Nós nos casamos apaixonados. Ele era o homem dos meus sonhos. E até então, dizia que também era a mulher do sonho dele. Vivemos muito bem. Os meus dentes, ele formaram meio aberto. Eu acho que é aqueles dentes que tem aquelas aberturas, sabe? Eu acho que tem aquele espaço, né? Tem muita gente que tem dente assim. Daí, com o primeiro ano de casamento, foi uma maravilha. Foi só lua de mel. Acho que eles viveram
um ano eles viveram aquela paixão, né? Daí, logo depois, eu tive a minha primeira filha. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tive muito problema de dente. Meus dentes ficaram mole e eles abriram mais ainda. E vieram um pouco pra frente. Eu acho que acho que aconteceu igual aconteceu o meu. O meu também ele foi um pouco pra frente e abriu mais ainda do que era. E com isso eu comecei a ganhar apelido. Porque até então meus dentes eram um pouco abertos, mas passava batido. E conforme foi passando o tempo, foi abrindo mais ainda. E sentia também muita dor de dente. E comecei a extrair alguns. Infelizmente nessa época, o meu casamento já não estava mais daquele jeito, com muito amor. Acho que ela quer dizer que o casamento dela já não estava mais em lua de mel, né? Eu percebia que às vezes quando meu marido saía comigo e eu começava a rir, ele sentia vergonha, porque por muitas vezes eu pegava ele me olhando, a minha boca quando eu tava rindo. Daí eu parava de rir e eu me sentia desconfortável. E o tempo foi passando e essa situação foi somente aumentando. Eu perdi a metade dos dentes da parte superior. Porque quando eu era criança, como a minha mãe e meu pai, eles eram muito simples, eu realmente não tinha aquele cuidado que a gente tem hoje. Eles não focavam muito a importância de escovar os dentes depois de dormir. Eu acho que ela escovava só quando lembrava. Pelo que ela fala aqui, parece que a mãe dela não pegava muito no pé dela. Que era normal da época, porque antigamente as mães trabalhavam tanto, que realmente não dava tempo nem de cuidar, né? Dessa parte da higiene bucal. Realmente, eu lembro até que nas escolas eles davam uns bochechinhos pra gente fazer, a gente escovava na escola. Eu acho que o primeiro contato que tinha na época era na escola mesmo, entendeu? Porque lá no interior não era a prioridade da época. Hoje é diferente, né, gente? Graças a Deus. Daí eu acabei perdendo bastante dente. Eu fiquei com acho que 5 dentes, os 3 da frente e ainda aberto. E com isso, não, os 3 da frente e 4 no fundo, parece. E com isso, aumentou mais a vergonha do meu marido. E quando eu ia na casa da minha sogra, eu era motivo de piada. As minhas cunhadas riam de mim e me davam vários apelidos, entre elas boca de escavadeira, vários apelidos. E com isso foi me entristecendo mais ainda. Porque, querendo ou não, o meu problema era visível e não dava nem para esconder. Toda vez, eu ignorava, eu fingia que não via e fingia que não era comigo. Mas eu percebi que a minha filha, que já estava ficando mocinha, ela começou a se sentir incomodada. E isso me entristecia muito. Porque quando é com a gente até releva, mas quando você vê que aquilo está atingindo o seu filho, você parece que é dobrado, né? Realmente, gente, é dobrada, a dor é dobrada. Até que um dia eu fui na casa da minha sogra,
buscar ela para tirar o dinheiro da aposentadoria. E tava a minha cunhada e uma amiga dela conversando e eu cheguei. Daí ela me apresentou para essa amiga dela e a amiga dela falou para ela: "Nossa, como que a sua cunhada é bonita. Nossa, nem parece que tem a idade que tem." Elogiou meu cabelo, elogiou meu corpo. Na época eu tava de máscara. Eu acho que foi bem no começo da PAN, né? Todo mundo andava de máscara, né? Daí, uma menina muito legal, muito simpática. Eu peguei, a minha sogra já estava no carro e eu logo em seguida fui. Foi quando eu vi que eu tinha esquecido a chave. Acho que a chave do carro. A chave na cozinha quando eu fui beber água. E voltei para pegar. E eu ouvi quando a minha cunhada estava falando para a amiga dela que eu era igual aquela mulherzinha do Pica-Pau. Que ficava dançando, que tinha o cabelo bonito, que tinha o corpo bonito, mas quando tirava a máscara parecia uma bruxa. Nossa, aquilo partiu meu coração. Eu fiquei transtornada. Mas dessa vez eu não fingi que não ouvi. Porque afinal de contas, eu tinha saído da minha casa para ir fazer um favor para a mãe dela. Porque todo mês era eu que tinha que fazer essa correria com a minha sogra, sendo que ela estava em casa e podia muito bem estar fazendo. Eu olhei na cara dela e falei assim: realmente, eu sou a mulher do Pica-Pau, aquela mocinha que dança, né? Mas pelo menos eu faço alguma coisa. Eu não sou um peso morto dentro da casa. Eu acho que era dentro da casa da sogra dela, né? Ela quis debater e eu saí, fingi que nem ouvi o que ela tava falando. A amiga dela pegou e falou: "Nossa, ela tava ouvindo, ela ouviu tudo." Com certeza ela deve ter falado muito mais de mim, só que eu ouvi só essa parte, né? Cheguei no carro transtornado, mas mesmo assim não falei nada pra minha sogra, porque afinal de contas a minha sogra sempre me tratou muito bem. E era por isso que eu fazia questão de fazer favor pra ela. Realmente tem nora, gente, que é muito mais do que os filhos que estavam dentro da casa, né? Tem nora que é ela que faz a correria, ela que ajuda a mãe do rapaz. Mas é muito triste. Eu lembro desse desenho aí. Esse desenho, se eu não me engano, vinha uma moça dançando, tipo, com um pano coberto, e ela era muito bonita. Daí quando todo mundo ficava ali disputando pra ter a mão dela, daí quando ela tirava o pano, ela parecia uma bruxa, sem dente, com o narizão, né? Era bem feia. Então ela só tinha um olho bonito e o corpo. Ela enganava. Isso aí era um desenho que tinha, era no Pica-Pau mesmo. Nossa, eu acho que por estar na época da pandemia, no caso, todo mundo ponhando a máscara, então ajudou muita gente nessa época também, né, gente? Mas é muito triste. Vamos voltar? E eu cheguei em casa, contei pro meu marido. Meu marido ignorou, fingiu que não é nada, falou que eu implicava também com tudo que a irmã dele falava. Nunca tinha comentado nada sobre esse assunto com ele. Eu sempre sofri sozinha. E ele falou: "Mas a culpa é sua também, porque você não cuida desses dentes." Há muito tempo que eu vinha observando da parte dele o desprezo dele por mim, devido aos meus dentes estar daquele jeito. E aquilo me machucava muito, a ponto da nossa relação até se esfriar.
me beijar há muitos anos que ele não beijava mais. Que triste, né, gente? Muito triste. Até que um dia, eu na internet, vendo um dos vídeos, me deparei com um vídeo seu. Falando sobre o seu processo de extrair seus dentes, que arrancou 11 dentes e colocou uma prótese, e eu fui acompanhando fui acompanhando a sua mudança e vi como que você ficou linda. E aquilo, de uma certa forma, acendeu algo dentro de mim. Que bom, gente, que bom, né? Daí até que num dia, no aniversário do filho do meu cunhado, acho que era do irmão dele. Ele ia fazer 5 anos, teve uma festa numa chácara e nós fomos. E lá tinha uma decoração maravilhosa, tava todo mundo ali reunida, a família, e tinha vários doces. Não sei se foi de propósito, mas numa dos doces que tava ali na mesa, tinha aquelas balinhas de goma em forma de dentadura, de dente. Eu nunca vi ainda esse aí, não. Tava cheio desses doces. Eram uns dentinhos pequenos que as crianças gostam muito. Tinha em forma de minhoquinha, em forma de aviãozinho, e tinha uma dessa aí que era em forma de dente. Daí a minha cunhada, na frente de todo mundo, encheu a mão e mandou eu pegar, que aquelas guloseimas era especialmente para mim. Eu fiquei irada, saí da festa na mesma hora, porque o meu marido não foi capaz de pôr a irmã dele no lugar dela. Muito pelo contrário, todo mundo entrou na piada dela e começou a rir. Entendeu? Daí ela pegou, não se conteve, acho que ela não parou por aí nas piadas, né? Encheu um pacotinho e deu na mão da minha filha. Nossa, dá vontade de macetar uma pessoa dessa, né? Tem que ter sangue de barata. Tem que ter sangue de barata. Então tá, vamos voltar. Daí, isso foi no sábado. No domingo, o meu marido nem tocou no assunto. Quando eu comentei com ele, porque ele continuou na festa com a minha filha. Quando eu comentei com ele, ele falou que era o jeito dela e que eu tava implicando com a irmã dele. Então, o que eu tô entendendo aqui é tipo assim, que ele falou que ela tava implicando com a irmã dele e se fosse assim era bom não ir mais nas festas, né? Ficar em casa. Entendeu? Fiquei muito magoada, chorei muito. E acompanhando seus vídeos sobre dente, sobre dentadura, que você fala com tanta naturalidade, eu decidi marcar uma consulta com a dentista. Realmente, os meus dentes estavam muito danificados e não compensaria eu pôr aparelho, e eu também não queria. Na verdade, de uma certa forma, eu tinha pegado até a raiva dos meus próprios dentes. Porque aquilo, a vida todinha, foi motivo de piada pra mim.
Aí nós decidimos extrair os dentes, só que eu não fiz como você, que retirou os dentes e pôs uma prótese na mesma hora, que eu não tinha dinheiro para isso. No momento, só meu marido estava trabalhando. Certo? Eu retirei os dentes e continuei com uns 30 dias para poder fazer a definitiva. Eu acho que ela retirou os dentes, esperou murchar para fazer a definitiva. Porque você pode retirar realmente seus dentes e pôr aquela prótese, prótese total imediata, né? Para você não ficar sem os dentes. Daí você não fica... Você fica... já sai do consultório com a sua nova prótese, né? Ela não fez isso, não. Entendeu? Mas para minha sorte, todo mundo tava usando máscara e ninguém percebeu. Para te falar a verdade, nem mesmo o meu marido. Porque ele vivia chegando tarde em casa e muitas vezes quando eu chegava da rua e ele nem tava, e muitas vezes ele, quando chegava, já tava dormindo. Resumindo, o casal tava totalmente desencontrado, né? Daí eu fiz a minha prótese e coloquei, e ficou perfeito, ficou lindo. Parcelei ela e fui pagando. Que bom, deu certo. Quando meu marido me viu com a minha prótese, ele ficou em choque. Porque o nosso casamento estava tão frio que ele não percebeu que eu estava sem os dentes há mais de um mês. Ele achava que eu estava usando a máscara até dentro de casa para proteger as crianças. E ele. Entendeu? Muito bom. Daí, consegui um serviço, porque a minha autoestima levantou muito. Eu poderia conversar, eu poderia rir, sem pôr a mão na boca. E quando eu chegava numa entrevista de serviço, eu tava com a minha autoestima muito boa. E foi fácil, foi a primeira vez que foi fácil de eu conversar numa entrevista. Porque os dentes me atrapalhavam muito, até na minha vida social. A minha cunhada e a minha sogra comemorou muito, porque minha sogra realmente era uma mãe para mim. A minha cunhada, ela nem falou nada, ela ignorou. Porque realmente eu fiquei muito bonita. E a alegria dela era fazer chacota com a minha aparência. Conheci um rapaz e eu tava há tanto tempo tão carente que eu acabei me envolvendo com ele. Só que eu não escondi do meu marido. Eu cheguei nele e falei. E eu ainda falei o porquê que eu acabei me envolvendo com ele. Ele me pediu perdão, pediu para nós retomar a nossa relação, mas eu estou tão ferida de tanta chacota dele e da família dele e ver o desprezo deles, que eu falei para ele que eu não queria mais, eu pedi a separação. Eu estou morando faz um mês sozinha. Está morando somente... entendeu? Só tá ela. A menina ficou por enquanto com ele. Foi o que eles combinaram. Deixa eu ver.
estou me apaixonando por esse novo rapaz. Contei minha história de vida para ele e ele ficou totalmente chocado. Mas eu também não me engano, porque ele me conheceu já com a minha prótese. Eu não sei se ele não faria também a mesma coisa que o meu marido fez. Tem isso também, né? Mas, pelo que eu vejo alguns comentários, só o fato dele me aceitar usando prótese, pra mim já é muita coisa. Porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito até da pessoa usar prótese. Mas ele não. Eu estou cada dia mais apaixonada por ele. E meu marido, ele descobriu que me ama depois de tanto tempo me humilhando. Mas, infelizmente, no meu coração já não tem mais espaço para ele. Eu sofri muito. E sempre quando eu lembro de nós, eu lembro das humilhações. E parece que quanto mais eu rejeito meu marido, mais ele quer retomar a nossa relação. Eu me sinto confusa no momento, pedi um tempo, tanto para o meu marido, tanto para o meu novo namorado. Estou aqui nesse dilema agora. É que ela sofreu muito. Eu não vou julgar porque ela sofreu muito, né? Ela tem marcas profundas, né? Aqui ela deve contar somente uma outra coisa que ela passou. Sei lá, pode ser que se ela dê uma oportunidade pra ele, ele mude. Fazer um teste, né? Mas se ela não ama mais ele, não adianta. Só pra agradar ele, né, gente? Porque quando não há o amor mais, não adianta ela querer só porque ele mudou, se ela não ama mais ele, né? Porque às vezes a pessoa judia da outra, chega uma hora que não tem mais espaço para amor. Então, vida que segue, né? Então, a única coisa, na verdade, que eu sinto falta é da minha sogra. Mas ela deixou bem claro que independente como for, ela continua me amando do mesmo jeito. E eu ainda continuo levando ela para tirar a aposentadoria dela. Então, este aqui é o meu relato. Espero que não me julguem, mas a minha vida realmente ela mudou. E eu agradeço ao canal, porque foi assistindo um dos seus vídeos que eu pude acordar para a vida e mudar a minha vida de vez. Um beijo, sucesso de uma pessoa, sucesso, que você seja essa pessoa que sempre está ajudando as outras pessoas. Então, esse aqui é o relato dessa moça. Gente, eu fico muito feliz, porque realmente, quando eu decidi fazer os vídeos sobre prótese, sobre dentadura, foi para ajudar as pessoas. Porque eu também sofri muito preconceito, eu perdi também muitas vagas de emprego por causa disso. E quando eu fui extrair os meus dentes, na internet realmente não existia vídeo falando sobre prótese. Era mais dentista e pessoas que já faziam prótese, entendeu? Mas uma pessoa que estava nesse processo não existia. E eu queria ouvir de uma pessoa como eu, que estava passando pelos mesmos problemas que eu, como era, como é. E eu, graças a Deus, realmente, eu tenho mais de 100 vídeos falando só sobre dentadura, falando sobre o processo, né? Por exemplo, quando eu retirei os meus dentes, eu não sabia que depois, dependendo a quantidade de dente que você tira, eu não sabia que ficava espelhinho no osso. Quando eu vi a primeira vez um osso saindo, eu achei que tinha ficado o dente para trás. Então, muitas coisas os dentistas, infelizmente, não passam pra gente.
e é por isso que eu achei necessário fazer esses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do novo quadro. O vídeo ficou um pouco longo, mas é um relato maravilhoso dessa moça que sofreu muito preconceito, né? Que sofreu muito na sua vida. E se você gostou, dê sua curtida, compartilhe. Eu vou trazer sempre relatos desse jeito. Eu vou retomar o canal de novo, que já ficou um bom tempo parado. E eu vou trazer várias histórias para contar aqui. Até mais!